Gálatas capítulo 5, nós vamos ler novamente do verso 1 ao verso 6. Gálatas capítulo 5, verso 1 diz: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis novamente a um jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos declaro que Cristo de nada vos servirá se vos deixar de circuncidar. E outra vez declaro solenemente a todo homem que se deixa circuncidar, que ele fica obrigado a cumprir toda a lei. Vós que vos justificais pela lei, estáis separados de Cristo, caístes da graça. Mas nós, pelo Espírito, mediante a fé, aguardamos a justiça que é nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão valem coisa alguma, mas sim a fé que atua pelo amor. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós te bendizemos, te agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos e meditarmos na Tua Palavra. Que o Teu Santo Espírito abra o nosso entendimento e nos dê compreensão da Sagrada Letra. Fala conosco, transforma-nos, edifica-nos, e que o Teu nome seja glorificado. E nós oramos em nome do Senhor Jesus e te damos graças. Amém. Amém, queridos. Como nós vimos na semana passada, Paulo havia ensinado a respeito da nossa liberdade em Cristo, que nós somos livres no Senhor Jesus Cristo. E agora então Paulo começa a exortar a igreja a manter essa liberdade através do entendimento e da aplicação correta do ensino das Escrituras Sagradas em nosso viver diário. Cristo, como nós vimos, nos libertou dos tiranos da humanidade, que escraviza a humanidade, que é o pecado, a morte e o diabo. Através da sua morte lá na cruz e da sua ressurreição. E esta é a única maneira de sermos verdadeiramente livres. Jesus disse isto: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Paulo estava dizendo: Cristo libertou vocês para que vocês sejam de fato livres. Então vivam esta liberdade que Cristo trouxe para vocês. Então, para manter a liberdade, nós precisamos aprender a viver em Cristo pelo poder do Espírito Santo. Caso contrário, assim como os Gálatas, nós podemos perder essa liberdade e voltarmos à condição de escravos. Então, essa era a preocupação do apóstolo Paulo. E antes que acontecesse essa queda, antes que o povo, os Gálatas, voltassem à condição de escravos, ao tomarem sobre si o jugo da lei, fosse através da circuncisão ou de qualquer outra coisa. Paulo deixa claro aqui que haveria 3 consequências horríveis na vida dessas pessoas, 3 consequências fatais. E a primeira consequência de perder a liberdade em Cristo é que Jesus não poderá mais proporcionar nenhum bem para essas pessoas. Aqueles que não confiarem somente em Jesus Cristo, somente na obra perfeita e completa de Cristo lá na cruz do Calvário, a pessoa que não confia no Senhor, ela perde todos os benefícios que foram conquistados na cruz do Calvário e através da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo foi tão enfático aqui no verso 2, quando ele diz: Eu, Paulo, vos declaro que Cristo de nada vos servirá, se vos deixardes circuncidar. No capítulo 2, no verso 21, ele já havia dito algo semelhante. Ele disse assim, 2:21: Pois se a justiça vem por meio da lei, então Cristo morreu inutilmente.
Veja, queridos, se nós tentarmos nos acertar com Deus, seja através da circuncisão, que era o caso dos Gálatas, ou tentando fazer qualquer outra coisa, nós tornamos Cristo totalmente inútil para as nossas vidas. E por que isso é assim? Porque quando nós tentamos fazer qualquer coisa para nos acertarmos diante de Deus, quando nós tentarmos fazer qualquer coisa para sermos aceitos por Deus, quando tentarmos fazer qualquer coisa para conquistar algo de Deus, nós estamos dizendo que nós não precisamos de Jesus. Estamos dizendo que por nós mesmos nós conseguimos agradar a Deus. Que se nós nos esforçarmos, se nós orarmos, se nós lermos a Bíblia, se nós fizermos o jejum, se nós fizermos alguma coisa, então Deus vai nos aceitar. Isto é uma maneira de dizer: Jesus, nós não precisamos do Senhor, porque nós podemos agradar a Deus por nós mesmos. Então veja, queridos, aceitar a circuncisão ou qualquer outra coisa é dizer que nós podemos cumprir com a vontade de Deus por nós mesmos, nós podemos guardar a lei por nós mesmos. E então, se este é o caso, para que nós precisamos de um Salvador? Jesus se torna completamente desnecessário nas vidas das pessoas. E é isso que nós estamos vendo nos dias de hoje na igreja. As pessoas estão se esforçando para conquistar alguma coisa. E há muito ensino errado hoje nas Escrituras, que você tem que fazer sacrifícios, você tem que queimar lá na fogueira santa, você tem que fazer algo. As pessoas estão anulando Jesus, as igrejas estão anulando a obra do Calvário, as igrejas estão colocando Jesus de lado. E Paulo disse: se você fizer isto, então Cristo não servirá de nada para você. Veja, queridos, a coisa fica tão clara. Por que nós precisamos que Jesus faça algo por nós, se nós mesmos podemos fazer? Se nós podemos cumprir a lei, se nós podemos agradar a Deus pelos nossos esforços, para que nós precisamos que Jesus faça algo por nós? Então vamos entender, essas duas coisas não podem coexistir. A justificação, ela é ou pela lei ou pela graça. Ou ela é por obras ou ela é por fé. Não dá para unir essas duas coisas. Então você tem que optar por uma. E Paulo diz: se você optar pelas obras, se você optar pela lei, se você optar pelo seu esforço, então Cristo de nada adiantará para vocês. Vocês estão anulando completamente aquilo que Deus fez na cruz do Calvário. Então, queridos, ou nós nos fiamos na observância da lei, nos nossos esforços, ou nós confiamos somente no Senhor Jesus Cristo, que a Bíblia declara tão claramente aqui: Ele se fez maldição para suportar a maldição que nós merecíamos. Ele carregou toda a maldição em nosso lugar. Então veja, nós não podemos fazer as duas coisas. Ou Cristo é tudo para nós, ou então Ele não é nada para nós. Ou nós recebemos a justificação e a salvação pela fé, admitindo que nós não podemos fazer nada, ou então nós tentamos fazer alguma coisa e seremos condenados. William Perkins, ele disse assim: Jesus deve ser um Salvador perfeito, ou não será Salvador de modo nenhum. Ou você olha para Jesus e diz: a tua obra é perfeita e eu não preciso e não posso fazer mais nada. Ou então Ele não poderá ser o nosso Salvador. Se nós não permitirmos que Cristo faça tudo por nós, então simplesmente Ele não poderá fazer nada por nós, no que diz respeito à nossa justificação, à nossa salvação. Se nós tentarmos ajudar
a nós mesmos, então Cristo não poderá nos ajudar em nada. E é isso que Paulo estava aqui tentando dizer para os Gálatas, que eles achavam que a circuncisão era necessária para serem bons cristãos. Porque os judaizantes, como nós já falamos por diversas vezes aqui, eles estavam tentando acrescentar a lei ao Evangelho. Na verdade, o que eles estavam dizendo, que Moisés precisava terminar, concluir, aperfeiçoar aquilo que Jesus apenas pôde começar. Então Jesus começou a obra da salvação e Moisés teria que terminar esta obra. Veja, queridos, o absurdo que é ensinado hoje em dia, naquela época e hoje em dia. Nós temos visto várias pessoas querendo ser tantas coisas, tanta coisa, né? Querer ser maior do que Cristo. Quando alguém diz que você não pode ser abençoado se não receber a imposição de mãos daquela pessoa, então Cristo está sendo colocado de lado. Mas a grande verdade, queridos, é que a obra de Jesus é perfeita. A obra de Jesus é completa. Uma de suas últimas palavras lá na cruz foi: está consumado. O que isso significa? Não há mais nada para ser feito. A obra de Jesus é perfeita, a obra de Jesus é completa. Ela não pode ser aperfeiçoada, ela não pode ser retocada, mas ela pode ser destruída na vida daquele que tentar acrescentar alguma coisa a ela. O que Cristo fez ao morrer na cruz do Calvário e ao ressuscitar no terceiro dia, deve ser recebido somente pela fé, como um dom gratuito da maravilhosa graça de nosso Deus. Se nós tentarmos adicionar nossas obras à obra de Jesus, então o trabalho de Jesus na cruz não poderá nos proporcionar mais nada, nenhum benefício. Então essa é a primeira coisa que Paulo está declarando aqui. E a segunda consequência fatal de nós basearmos a nossa aceitação diante de Deus pelas nossas obras é que nós nos tornaremos devedores diante de Deus. Veja o que Paulo diz no verso 3: e outra vez declaro solenemente a todo homem que se deixa circuncidar, que ele fica obrigado a cumprir toda a lei. Veja só, queridos, quando alguém tenta se justificar diante de Deus, tenta ser aceito por Deus, fazendo alguma coisa para Deus, essa pessoa vai estar se comprometendo muito mais do que ela possa imaginar. Porque Paulo diz: se você tentar ser aceito por Deus fazendo uma coisa que a lei diz, então você fica obrigado a cumprir toda a lei. Toda. Ok? Agora, queridos, quem aqui é capaz de cumprir toda a lei do Velho Testamento? Então veja, nós não somos somente incapazes de receber os benefícios da cruz, conquistados lá na cruz, mas também nós seremos mergulhados numa dívida infinita para com Deus. O que Paulo estava mostrando aqui é que no Antigo Testamento ser circuncidado era a forma de manifestar, que a pessoa pertencia à antiga aliança. Mas quando a gente lê o Velho Testamento, a gente percebe que essa aliança que foi firmada lá no Antigo Testamento, ela exigia a perfeita obediência a toda a lei de Deus.
Então Paulo está dizendo para eles: se vocês querem realmente se circuncidar, se vocês querem realmente fazer alguma coisa para agradar a Deus, vocês vão ter que manter a antiga aliança integralmente, do princípio ao fim, sem quebrar sequer um aspecto da lei de Deus. Sobre isto, Lutero disse o seguinte: o mesmo princípio que obriga a receber a circuncisão, o obriga a aceitar toda a lei. Você deve abandonar ou a Cristo ou a justiça da lei. Se mantiver Cristo, você é justo aos olhos de Deus. Se guardar a lei, Cristo não lhe servirá de nada, e então você é obrigado a guardar toda a lei. E esse aqui é um grande problema, queridos, que é claro que ninguém, exceto o Senhor Jesus Cristo, foi capaz de cumprir com todas as exigências da lei. Só Jesus foi capaz de cumprir toda a lei de Deus. Só Jesus. Ninguém mais consegue. E Paulo está dizendo aqui: se você se circuncidar ou tentar fazer qualquer outra coisa para se justificar diante de Deus, a conclusão é que você já está condenado, porque você é totalmente incapaz de cumprir a lei de Deus. Paulo já havia afirmado lá no capítulo 3 de Gálatas, no verso 10: pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece na prática de todas as coisas escritas no livro da lei. Então veja, querido, se você optar por se esforçar para agradar a Deus, você já está condenado. Você atrai sobre si a maldição. A lei, queridos, era um jugo insuportável. Como ninguém podia satisfazer a lei, então essas pessoas eram mantidas em dívida infinita para com Deus. E Paulo sabia que ninguém podia cumprir com a lei, os gálatas não iam conseguir cumprir a lei. E assim como nós não podemos, então Paulo adverte: não tente por si próprio, pelas suas próprias forças, ser aceito diante de Deus. Ok? E a terceira consequência fatal que Paulo mostra aqui para alguém que tenta se justificar diante de Deus através das obras, ele diz que nós somos desligados da graça do Senhor Jesus Cristo. Veja o verso 4: vós que vos justificais pela lei, estáis separados de Cristo, caíste da graça. Literalmente, queridos, aqueles que tentam ser justificados por suas próprias obras são separados de Cristo e de sua maravilhosa graça. Mais uma vez, Paulo está mostrando aqui a sua preocupação, que muitas vezes foi mal interpretada. Paulo não estava preocupado com a relação entre judeus e gentios dentro da igreja. Paulo estava realmente preocupado com o relacionamento do pecador para com Deus. Porque é esse relacionamento que realmente importa. Que das palavras de Paulo são muito significativas. Vamos entender isto. A circuncisão, ela envolvia decepar a pele do prepúcio. Então, esse ato na antiga aliança era uma maneira de dizer que o judeu estava separado do mundo. Mas também era uma forma de dizer que se algum dia ele rejeitasse a palavra de Deus, ele seria cortado do povo de Deus. Dá para entender o significado da circuncisão? Significava estar separado do mundo,
mas também, se ele abandonasse a Deus, ele seria cortado do povo de Deus. E nesse trecho, então, Paulo usa essa ilustração para dizer justamente o contrário. Para dizer, olha, vocês não pertencem à antiga aliança. Mas, se vocês se deixarem circuncidar, se vocês tentarem fazer qualquer outra coisa para agradar a Deus, então vocês serão cortados de Cristo. Vocês serão desligados de Cristo. Então, quando uma pessoa tenta se justificar diante de Deus, alcançar a salvação pelos seus próprios esforços, em vez de ela estar se separando do mundo, em vez de ela estar se separando do pecado, na verdade ela está rompendo o seu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, que morreu para poder nos salvar. E aqui, queridos, o princípio é muito claro. Se tentarmos nos justificar diante de Deus com base nas nossas próprias obras, Jesus se torna um estranho para nós. Nós perdemos o acesso à graça de Deus, perdemos o acesso ao trono da graça de Deus, que o escritor aos Hebreus diz que nós, pelo sangue de Cristo, pelo novo e vivo caminho aberto na sua carne, nós podemos entrar com ousadia diante da sala do trono. Mas se nós rejeitarmos a obra de Cristo, tentando realizar a nossa própria obra, esse caminho está fechado. Porque só existe um caminho para a sala do trono: o sangue do Senhor Jesus Cristo, o caminho aberto na sua própria carne. Foi na cruz que Jesus rasgou o véu da separação. Então, se alguém não vai por Cristo, vai pelas suas próprias forças, o véu está lá. E ninguém pode ultrapassar. É isso que Paulo está dizendo aqui, queridos. Ele diz que essas pessoas que tentam se justificar a si próprios caíram da graça. Paulo não estava falando aqui, queridos, sobre a segurança eterna dos santos, que é uma outra doutrina que nós já estudamos no curso de teologia. Porque uma coisa é verdadeira: se nós de fato estamos unidos ao Senhor Jesus Cristo, uma pessoa que realmente foi salva pela graça do Senhor, ela jamais vai perder a sua salvação. A Bíblia é muito clara nesse sentido. Mas o que Paulo está dizendo aqui, que é possível que haja pessoas dentro da igreja que nunca tiveram um real encontro com o Senhor Jesus Cristo, porque elas nunca aprenderam a confiar somente nele, porque elas ainda estão anulando a graça de Deus através do seu esforço próprio. Uma pessoa que rejeita a única forma de salvação que Cristo proporciona, essa pessoa não pertence à igreja do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que voltam atrás, que se submetem novamente a um jugo de obras, essa pessoa provavelmente nunca confiou plenamente no Senhor Jesus Cristo. Essa pessoa nunca nasceu de novo. Essa pessoa nunca participou do reino da maravilhosa graça de Deus. Qualquer um que tentar se justificar a si próprio vai para a condenação eterna, escravizados por uma lei que eles não podem satisfazer, envolvidos numa dívida infinita para com Deus. Veja só, queridos, uma vez que a pessoa confia em si própria, Cristo não pode fazer nenhum bem para ela, porque essas pessoas caíram da graça. Então fica a pergunta: se nós não podemos nos justificar diante de Deus pelas nossas próprias obras, como é que nós podemos ser salvos?
E aqui a gente percebe que Paulo faz uma separação, porque ele vem falando com essas pessoas que queriam abraçar a lei. Vós que vos justificais pela lei. Agora veja o que ele diz no verso 5. Mas nós, percebe? Vós que vos justificais. Ele estava falando de um povo separado de Cristo. Mas agora ele diz, mas nós, pelo Espírito, mediante a fé, aguardamos a justiça que é nossa esperança. Veja só, queridos, Paulo vem mais uma vez introduzir a questão da fé como aquilo que realmente importa. A única forma pela qual nós nos tornamos justos aos olhos de Deus, a única forma pela qual nós somos justificados diante de Deus, é somente pela fé. Então, perceba que a justificação, vamos entender isso agora neste verso. A justificação não é algo pela qual nós trabalhamos, mas é algo pela qual nós esperamos. Não trabalhamos, esperamos. Deus dá a sua justiça aos que esperam nele, baseados na fé, na obra de Cristo Jesus lá na cruz do Calvário e sua ressurreição no terceiro dia. Ao falar sobre essa espera pela justiça, provavelmente Paulo tem em mente aqui o último dia, quando todos comparecerão diante do trono de Deus, e Deus então dará o seu veredito sobre todas as pessoas que já passaram por este mundo. Os cristãos, os verdadeiros cristãos, aqueles que creem somente no Senhor Jesus Cristo, aguardam por este dia com uma ansiosa expectativa, como uma criancinha almeja a chegada do dia da festa do seu aniversário. Você já viu uma criança na expectativa do dia do seu aniversário? Ela está esperando receber bronca, ela está esperando receber surra, ela está esperando alguma coisa ruim acontecer. Ela está esperando que aquele dia vai ser o melhor dia da sua vida. E essa é a esperança do cristão, que aquele dia será o melhor dia de nossas vidas. É fato, queridos, que a nossa salvação, a nossa absolvição de todos os nossos pecados já é algo realizado, já é fato. E é por isso que hoje, diz Paulo em Romanos capítulo 5, verso 1, justificados pela fé em Cristo, temos paz com Deus, porque nós sabemos o que Deus vai dizer naquele último dia. Mas nós esperamos a volta do Senhor Jesus Cristo. Temos esperança neste dia, que diante de toda a humanidade que já viveu sobre esta terra, o Senhor vai olhar para nós e nos declarar justos. Publicamente, o Senhor vai nos declarar justos naquele dia. Nós ouviremos da boca do Senhor o veredito: inocente. Como assim inocente? Sim, foi lavado, foi purificado no sangue do Cordeiro Santo de Deus. Por isso é inocente. Amém, queridos? Essa é a nossa expectativa, é isso que nós esperamos pela fé. E então nós não trabalhamos para isto, nós apenas esperamos. Então, queridos, para sermos aceitos diante de Deus, para sermos justificados, para sermos salvos, só uma coisa é necessária: deixar de lado toda a justiça própria e confiar somente na graça
e na misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Só precisamos confessar: creio em Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Senhor, que sofreu, foi crucificado, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou no terceiro dia para a nossa justificação. E esse é o tipo de fé e esperança que vem somente pelo Espírito Santo de Deus. E é isso que Paulo agora começa a ensinar, a dependência do Espírito Santo em nossas vidas. Paulo diz: pelo Espírito, mediante a fé, aguardamos a justiça que é nossa esperança. Então daqui para frente, queridos, Paulo vai falar a respeito da vida no Espírito, de viver no Espírito, de andar no Espírito. Essa vai ser o principal ensinamento de Paulo. O Espírito Santo é mencionado aqui porque é Ele quem nos dá a fé para podermos crer. Se o Espírito Santo não colocar fé no coração de uma pessoa, essa pessoa jamais vai crer. Ela pode ler a Bíblia inteirinha, mas se o Espírito Santo não a convencer do seu pecado e conduzir essa pessoa ao arrependimento e dar a fé para que essa pessoa confesse a Jesus, isso jamais vai acontecer. É obra do Espírito. A salvação é pela graça mediante a fé, e isto não é de nós mesmos, mas é dom do Espírito Santo de Deus. Mas Paulo vai dizer algo muito importante aqui, queridos, que essa fé que é concedida pelo Espírito Santo de Deus é uma fé que se expressa em amor. Paulo diz: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão vale coisa alguma, mas sim a fé que atua pelo amor. Queridos, Paulo vai fazer uma declaração muito semelhante a esta, lá no capítulo 6, no verso 15. Pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão são coisa alguma, mas sim o ser nova criação. O que é que Paulo está dizendo aqui, queridos? Quando ele diz que a circuncisão não tem valor nenhum, a incircuncisão também não tem valor nenhum. O motivo para Paulo dizer isto era justamente porque essas pessoas tentavam fazer alguma coisa. Então entenda aí, quando Paulo diz nem a circuncisão nem a incircuncisão, Paulo está dizendo nada que uma pessoa possa tentar fazer tem valor diante de Deus. Veja que ele diz que é em Cristo, que a circuncisão se torna totalmente irrelevante. Porque tanto os judeus que já tinham sido circuncidados, quanto os gentios que não tinham sido circuncidados, todos são salvos pela mesma graça, pela mesma fé concedida pelo Espírito Santo de Deus. E se nós estamos em Cristo, nós já temos tudo que nós precisamos. Nada pode melhorar a nossa situação diante de Deus. No que diz respeito à salvação, a única coisa que importa é se nós confiamos somente em Jesus Cristo crucificado e ressurreto. A circuncisão, ela se torna um problema na medida em que ela é considerada como algo importante para ser aceito por Deus. Então, para Paulo, queridos, circuncidar alguém como um pré-requisito para a salvação está revogando a doutrina da justificação. Mas o ensino que Paulo está trazendo agora aqui, queridos, é que a fé que justifica é uma fé que produz obras. Vamos entender aqui, para você ser aceito por Deus, você só precisa crer, somente em Jesus, somente na obra realizada na cruz do Calvário. Mas quando você recebe esta fé que o Espírito Santo te dá,
é uma fé que produz obras. E esse é o único tipo de fé que realmente tem valor diante de Deus. É o tipo de fé que se expressa por meio do amor, como diz Paulo aqui. Agora, isso não significa que nós somos justificados pela fé e pelo amor. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós somos justificados somente pela fé, não pelo amor. Ok, queridos? Fé é fé e amor é amor. E quando se trata de justificação, a Bíblia afirma categoricamente que nós somos salvos somente pela fé. Amém, queridos? É a única maneira. Agora, contudo, a fé que justifica por si só, ela nunca vem sozinha. A verdadeira fé é sempre uma fé operosa. É uma fé que trabalha. É uma fé expressiva. Isto é, uma fé que se expressa em amor a Deus e em amor ao semelhante. Lutero disse o seguinte sobre isto: aquele que quer ser um verdadeiro cristão ou pertencer ao reino de Cristo deve crer verdadeiramente. Mas ele não crê verdadeiramente se obras de amor não acompanharem a sua fé. Veja, o amor, queridos, é uma decorrência da fé genuína. John Preston escreveu assim: agora, para que não fiquemos equivocados quanto a isso, como que se Deus nada exigisse, a não ser uma fé vazia e ociosa, Paulo acrescentou que tal fé deve ser tão eficaz quanto atuante. Isto não é suficiente, mas deve ser uma fé que opera por amor. Então, queridos, o amor, ele é fruto e não raiz. Ok? Por isso, a fé é que nos salva. Somos salvos pela fé no Senhor Jesus Cristo. Mas essa fé nos leva a amar a Deus. E isso é o que Tiago também se preocupa muito em ensinar à igreja. Às vezes as pessoas acham que Paulo e Tiago pensavam de forma diferente, que eles discordavam a respeito da doutrina da justificação. É que na verdade eles usam termos diferentes, mas o que realmente os dois ensinam é que o evangelho que nos salva é o evangelho da livre graça de Deus. Se Paulo está falando aqui de uma fé que se expressa em amor, Tiago, por sua vez, no capítulo 2, verso 18 de sua carta, diz assim: mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé por meio das minhas obras. Então veja, tanto Paulo quanto Tiago, eles entendiam que a fé verdadeira é uma fé que opera, é uma fé frutífera. Ela não é estéril, é uma fé ardente, não é algo frio, uma confissão fria, mas é algo que o coração queima em paixão pelo Senhor, pela sua palavra. E somente, queridos, esta fé atuante, operante, é que traz a verdadeira liberdade. E aqui está o grande segredo da liberdade, que nós só experimentamos esta liberdade quando temos uma fé atuante e não uma fé vazia. Porque muitas pessoas confessam a Jesus, mas ainda são escravas do seu egoísmo, são escravas do seu próprio coração, são escravas dos seus próprios desejos, são escravas da sua mesquinhez, são escravas da ambição,
são pessoas que não sabem estender a mão, por isso são escravas. Ainda que confessem a Cristo, ainda que confessem fé em Jesus, são escravas, porque não é uma fé atuante, não é uma fé que procura agradar a Deus e abençoar o próximo. Quando Jesus foi questionado sobre o grande mandamento, Ele disse: o primeiro e grande mandamento é que você ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. E aí Ele diz: você não perguntou, mas eu vou acrescentar. E o segundo mandamento, semelhante a este, semelhante, isto é, de mesma importância: ame o teu próximo como a ti mesmo. E o apóstolo João então deixa isso mais claro, perguntando: como você pode amar a Deus a quem você não vê, se você não ama o teu irmão a quem você vê? A verdadeira liberdade está no desejo de abençoar as pessoas. Quando o seu desejo é abençoar as pessoas, bendizer a Deus e abençoar as pessoas, então você é verdadeiramente livre. É isso que Paulo está ensinando aqui, queridos. Nós alcançamos a mais completa liberdade quando confiamos somente em Deus. Quando nós olhamos para Jesus Cristo crucificado e ressurreto para a nossa salvação e justificação, e ainda cremos que o Espírito Santo de Deus está derramando amor em nossos corações para sermos capazes de amar a Deus e amar ao nosso próximo com um sacrifício. Mas no que diz respeito à justificação, que é somente pela fé, essa fé, ela produz um amor por Deus e pelo próximo. Mas, concluindo, justificação somente pela fé. Somente pela fé. Fé na obra de Jesus na cruz do Calvário. Mas esta fé nos leva a ser atuantes. Amém? Deu para entender, queridos? Essa é a nossa liberdade em Cristo. Amém. Vamos ficar em pé. Eu espero que você tenha entendido esta palavra. Emenda o que a gente estudou a semana passada com o que estudamos hoje, para entender que cabe a nós mantermos a liberdade com a qual Cristo nos libertou. Paulo diz: para a liberdade foi que Cristo os libertou. Então, permaneça nessa liberdade. Amém? Amém, queridos. Vamos orar. Como diz Paulo, não é dia de ceia, mas Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo. Som no seu coração, meu querido, minha querida irmã, e veja se a sua fé não está sendo vazia. Mas se essa fé que você confessa se expressa em amor a Deus e em amor ao próximo. Sonde o seu coração, busque o Senhor em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos achegamos a Ti. E como nos ensina a Tua palavra, queremos nos oferecer como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, que é o nosso culto racional, o nosso entendimento da Sagrada Letra, que nos é concedida pelo Teu Espírito. E como ensina a Tua palavra, Senhor, nós pedimos: renova o nosso entendimento, Senhor. Renova, Senhor, a nossa mente. Livra-nos de toda religiosidade vazia. Livra-nos de toda religiosidade.
Que o Teu Espírito nos leve a crer somente em Cristo. Que o Teu Espírito nos dê entendimento, Senhor. Que de antemão o Senhor preparou caminhos para que andássemos por Ele. Que pelo poder do Teu Espírito possamos enxergar estes caminhos e andarmos por Ele, Senhor, com alegria e com amor por Ti e pelo nosso próximo. Que o Teu Espírito nos conduza, Senhor, como verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, que vivem a realidade do Evangelho do Reino. Que dia a dia, Senhor, se mostra como sal e como luz neste mundo. Que a cada dia, Senhor, resplandece como astro no meio de uma geração perversa e corrompida. Que a cada dia, Senhor, sejamos verdadeiramente embaixadores do reino celestial. Que as nossas vidas, Senhor, expressem o Teu amor. Que as nossas vidas Te expressem nesta terra. Que o nosso viver Te glorifique, Senhor. E que naquele dia possamos entregar a Ti, Senhor, todo o nosso viver como uma sinfonia de amor por Ti. Espírito Santo de Deus, queremos ser cristãos verdadeiros, vivendo um cristianismo verdadeiro. Que assim seja, Senhor, pela Tua graça e misericórdia sobre nossas vidas. Que assim seja pelo poder do Teu Espírito agindo em nós. Que assim seja, em nome de Jesus. Aleluia.